Graça e paz, que as mãos do Senhor estejam sobre a sua vida, que o rosto dele esteja resplandecendo sobre a sua casa, sobre a sua família nesta noite. Vamos para a meditação da palavra do Senhor nesta noite? Me faça companhia no livro de 1 Samuel, capítulo 24. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras montesas. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul, e ali aliviara o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se da caverna, Saul da caverna, prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram, hoje, que o Senhor te pôs em minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Nesta passagem nós vemos que é uma das tantas passagens que Saul persegue Davi. E nós sabemos que grande foi a perseguição de Saul para tirar a vida de Davi quando descobriu que Davi tinha sido ungido rei também. E Saul não pensou que Davi não queria lhe fazer mal. Apesar de Davi ter sido ungido como rei, Davi nunca mostrou que queria tomar seu reinado. Pelo contrário, Davi sempre se portou como uma pessoa companheira, como alguém que queria ajudar, como alguém que queria auxiliar. Mas Saul, pelo espírito da arrogância, pelo espírito do orgulho, achou que a ideia de Davi era tomar o seu reinado. E, na verdade, não era. E Davi em nenhum momento teve maldade contra Saul. Mas Saul em todo o tempo perseguia Davi. E naquele dia, que Davi buscou o Senhor por conta dessa perseguição, o Senhor falou para Davi que ia colocar os inimigos de Davi nas mãos de Davi. E aquele dia Deus permitiu que Davi estivesse muito perto de Saul, e que se Davi quisesse poderia até matar Saul. Mas naquele momento Davi sentiu no coração de não fazer mal algum a Saul, porque Davi temia a Deus. E lembrou-se que, apesar de Saul perseguir, Saul também era escolhido de Deus, era ungido por Deus. Davi então respeitou a unção de Deus na vida de Saul. Respeitou a unção de Deus na vida de Saul. E não fez mal algum a Saul. E ainda falou para Saul que tinha tido a oportunidade de fazer mal a ele, mas que não havia feito. Amados, o que nos traz essa reflexão é que nem sempre as oportunidades que nós temos nós podemos aproveitar para nos vingar de quem nos prejudica, Às vezes a gente até tem motivo, até tem razão e até temos a oportunidade. Mas na maioria das vezes é melhor a gente deixar que Deus haja, que Deus faça. Porque quando nós escolhemos deixar que Deus faça a justiça é melhor, a justiça é completa. E nós não sujamos as nossas mãos, além de não perdermos ponto com Deus.
Davi teve várias oportunidades, né, de se vingar de Saul, pela perseguição de Saul na sua vida. Mas ele, em nenhum momento, aproveitou-se disso. Ele sabia que ele tinha sido ungido rei também. Mas ele também sabia que não era a hora dele tomar a posse do trono. Porque ele era uma pessoa que temia a Deus e sabia que na hora certa Deus o colocaria no seu lugar. Querido, o que é seu é seu. Não adianta, né, ninguém te perseguir, ninguém te perturbar, ninguém te azucrinar, né? Ninguém querer tomar o que lhe pertence. Porque o que é seu, que Deus preparou para a sua vida, na hora certa você vai tomar posse. Na hora certa você vai tomar conta. Na hora certa Deus vai lhe entregar, né? Com calma e com sabedoria você vai fazer. Com sabedoria você vai tomar posse do que Deus tem para colocar nas suas mãos. Não haja com precipitação. Não haja, né, pelo momento. Muitas das vezes, quando a gente age com precipitação, ao invés de nós abençoarmos a nossa vida, nós amaldiçoamos. A tal ponto, depois nós não conseguimos reverter a situação. Talvez, se Davi naquele momento tivesse aproveitado para ferir Saul, as bênçãos do destino para a vida dele tivessem sido... Não sei se Deus teria revogado suas bênçãos, mas talvez teria atrapalhado mais ainda o seu reinado, né, a demora do seu reinado. E, no entanto, Davi escolheu esperar no Senhor. E na hora certa o reinado veio para sua mão. E o reinado né, foi próspero. Então, amado, se Deus prometeu algo, se você sabe que Deus tem para se entregar na sua vida, e tem alguém tentando, né, atrapalhar a sua vida, atrapalhar o seu caminho, lhe perseguindo, lhe perturbando, descansa. Entrega na mão do Senhor. Deixa que o Senhor resolve por ti. Porque o Senhor é aquele que sabe todas as coisas, e toda a hora de agir está no querer dele, nas mãos dele, no poder dele. Apenas descansa, apenas esperando o Senhor, porque a hora certa vai chegar. Não adianta você se precipitar, querer fazer com a sua própria força, com a sua própria mão. Porque nós dizemos que fazemos, mas na verdade quem age é Deus. Então apenas creia e espere. O tempo de Deus na sua vida está chegando, vai chegar, e na hora certa você apenas vai receber e comemorar. Tenha uma excelente semana. Paz seja com você e com a sua família.